Boa tarde a todos, aos ouvintes da Maria Rosa. Estamos mais uma vez nesta tarde de sábado para apresentarmos o nosso programa Horizontes Espírita, que é apresentado pelas Casas Espíritas de Curitibanos. O Lar dos Humildes, pelo Ademário Gabriel, e o Centro Espírita Nova Alvorada, por mim, pela Nica, pelo João e pelo Vitor. Né? Então, nesse sábado é o programa apresentado pelo Centro Espírita Nova Alvorada. Então, como é de costume, né? Então vamos dar o nosso boa tarde a todos os nossos ouvintes, cada um dos nossos participantes, né? As boas-vindas, né? Então, começamos sempre pelas meninas do nosso programa. Então, começamos pela Nica. Então, boa tarde a todos, ao João, Vitor e o Paulo, agradecendo sempre a Maria Rosa, que nos dá essa oportunidade, a Casa Espírita também, que além da oportunidade do programa, agora também nos permite que sejamos, que haja, né, sejamos vistos e haja divulgação através das redes sociais. E mais uma vez, sempre colocando que se alguém tiver algum tema que queira que a gente fale à luz da doutrina espírita, é só entrar em contato com a rádio ou com alguém das casas espíritas que nós vamos fazer o possível para tratarmos do assunto. Então, muito bem-vindos aos nossos ouvintes. Também cumprimento aqui todos os nossos ouvintes, cumprimento o Paulo, a Nica e o Vitor, e sempre agradecendo pela oportunidade, né, de estarmos aqui para realizar esse nosso programa, que é de muita valia para todos nós, né? Uma saudação fraterna aí a todos, né, que nos escutam através da Maria Rosa e que nos assistem através do canal do YouTube da Casa Espírita. Um abraço para a Nica, para o Paulo, para o João, e que Deus, Jesus e os bons espíritos aí nos abençoem na condução do programa. Perfeito. Então, nós estamos apresentando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, não só estudando, mas estudando e vivenciando o Evangelho. E nós estamos no capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo, e como nós já dissemos em programas anteriores, né, o Evangelho é sempre dividido, né, em duas partes aqui. Uma parte que o Kardec coloca as parábolas do Cristo, né, as parábolas, e comenta e faz alguns comentários sobre ela, e depois tem uma outra parte que são instruções dos espíritos, que são mensagens que os espíritos deram quando da elaboração desse livro, né, dessa obra básica, eles deram a Kardec e referente ao tema do capítulo. Então, nesse capítulo, então, amar ao próximo como a ti mesmo, né, tinha, né, mandamento maior, né, as parábolas, né, da essa, e nas instruções dos espíritos nós vamos ter tópicos extremamente importantes, e o principal deles começa, né, nesse capítulo através da lei de amor, que o Cristo tanto divulgou essa lei para nós. Então, o primeiro espírito que vai dar o seu relato aqui, através da lei de amor, é Lázaro. Né? Então, vamos abordar o início da mensagem para que os nossos participantes possam comentar sobre a lei de amor. Então, assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Olha lá, toda inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O que ele quer dizer com isso? Instintos elevados à altura do progresso feito. Porque nós, lá na nossa origem, nós tínhamos muito mais instinto e menos intelecto, né? E fomos desenvolvendo intelecto, ou seja, então, que é o nosso progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos, exatamente o que ele está dizendo. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a primeira coisa que ele fala assim, então, instruído e depurado, tem sentimentos. E o primeiro sentimento
né, é o amor, que ele coloca aqui. É o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, não aquele amor de atração pessoal, né, mas o amor no sentido amor crístico, amor universal, amor fraterno. Essa que é o que nós temos que entender realmente da lei de amor, né? Então, ele coloca dessa forma, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, é bem isso. Então, nós vamos falar desse amor, né? Que extingue as misérias sociais, que supera, ou seja, aquele sol, aquela energia que nós temos dentro de nós, para com, como diz o capítulo, para com o nosso próximo. E nós bem sabemos que o nosso próximo, mais próximo, está dentro de nossas casas, e depois das nossas vizinhanças, assim sucessivamente. Então, vamos deixar a Nica iniciar, como sempre, né? As meninas têm privilégio nesse programa, certo? Então, Nica, você começa. É porque sou só eu, né? Se fosse mais uma, vocês não deixavam. A lei do amor, e o amor é qual nós vamos comentar, e que está muito bem colocado em todas as passagens do Cristo, assim como em todo o Evangelho segundo o Espiritismo e demais religiões cristãs, né? Ele é o amor incondicional, é aquele amor que não há cobrança, é aquele amor que não é ciumento, é aquele amor que supera qualquer desavença. Então, é um amor sincero, ele não é um amor possessivo, porque com relação ao sentimento de amor de homem e mulher, às vezes ele traz, na sua grande maioria, ele traz esse sentimento de posse, de dono. O amor filial também, às vezes, traz essa sensação de que eu sou dono, é meu filho, é minha filha, minha esposa, é meu marido. Então, com relação a esse amor puro que nós devemos cultivar, e muito bem colocado aqui nessa parte de Lázaro, que ele explica que no início nós éramos mais instinto que sentimento, mas mesmo assim, tendo o instinto, nós tínhamos o sentimento de preservação e de proteção também, não só da individual, mas com certeza de pessoas que nos eram caras naquele momento. Depois é que nós vamos desenvolvendo e purificando esses sentimentos, e o primeiro deles é o amor. Então, o aprendizado desse amor, ele precisa e muito que nós tenhamos a nossa fé muito bem colocada na nossa existência, porque sem nós termos fé, nós não vamos conseguir cultivar esse amor. Então, a caridade, a fé, o perdão, mas a procura da fé, consequentemente, vai nos trazer todos esses ensinamentos. Então, não é o amor incondicional, né? Que nós vamos esmiuçá-lo hoje, né, no programa. Até porque nunca é demais nós lembrarmos a tudo que ele pode e consegue fazer, né? Perfeito. João? Falando um pouquinho também, né, sobre esse trecho do Lázaro, quando ele fala ali dessa questão que em seu ponto de partida o homem só tem instintos, e aqui a gente pode já trazer, né, para a visão nossa, para a visão do Espiritismo, e bem como ele coloca nesse trecho também, um pouquinho mais para frente, que o Espiritismo ele trouxe uma palavra que, na realidade,
nos esclarece e nos dá tranquilidade com relação a essa questão desse nosso crescimento e desse sol interior, né, que é o amor, que a gente vai desenvolvendo e vai desenvolvê-lo através das reencarnações, como ele fala aqui, que essa palavra que é importantíssima aí para a nossa vivência e para o nosso conhecimento é a reencarnação, né? E essa questão do amor, porque Deus ele colocou em nós essa semente, né? Nós temos todas as potencialidades, né? Desde esse princípio lá, né, quando nós temos somente instintos, então, através das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa, vamos dizer assim, a gente vai quebrando, vamos dizer assim, as arestas, né? E vamos nos depurando. E essa depuração, né, é algo que vai acontecer naturalmente, muitas vezes através até da dor, do sofrimento, né? E que é através das nossas vivências, das nossas experiências e das reencarnações, né, que, graças a Deus, né, o Espiritismo, logicamente, e outras seitas, outras que trazem essa visão da reencarnação, mostrando essa realidade, né, e que nós, devagarinho, vamos desenvolvendo essas potencialidades. E o que nós temos que agradecer também, né, é que, através dessas visão, né, desses luminares, como Lázaro é um deles, né, que nos trazem mensagens elucidativas, e, logicamente, nós estudando, nós procurando compreendê-las e vivenciá-las, como a gente sempre fala aqui, são maneiras da gente fazer com que esse sol interior, né, que está, a gente pode dizer assim, borbulhando, né, em nós, a gente faça com que ele floresça realmente, né, e venha para fora, né? Então, e isso cabe a quem? A nós, citamente a nós, né? Para que para que possamos fazer com que floresça esse amor, né, que Jesus nos mostrou e como diz aqui no texto, não é, que é o requinte do sentimento, né? Então, que a gente possa realmente vivenciar isso para que, logicamente, estejamos sempre melhores, né? Vitor? E como vocês já também falaram, né, o sentido, a definição, ela é muito ampla, né? O amor aqui é gênero e dele deriva respeito, tolerância, uma série, né, de valores, perdão, né, que tem que estar... eles têm que ser considerados, né, quando a gente faz essa análise sobre o que é a proposta aqui de Lázaro, né? E o momento presente que a gente vive é uma convocação para que nós busquemos cultivar e vivenciar esse amor, né? Porque é como vocês colocaram, ele é um amor, mas não um amor assim... de ego, de cuidar só de mim, mas não, de cuidar de todos, dos que nos cercam, né? E aí a gente acaba vivendo isso de uma forma muito mais intensa desde quando iniciou a pandemia, né? Embora ela esteja assim já um pouco mais enfraquecida, mas isso é um legado que tem que ser deixado na sociedade, né? Que é o amor ao próximo, e esse amor nesse sentido de cuidarmos uns dos outros, né? E um ponto que também, do texto aqui que nós estamos refletindo, que me chama muita atenção,
é a questão dos instintos, né? E como a gente se pega no dia a dia ainda vivendo os instintos e não sendo assim racional, não tendo cuidado de não de escapar das armadilhas que muitas vezes a gente cai, né? E quando vê, já acaba escorregando numa casca de banana ali. E daí já vira uma situação que já tem que trabalhar. Então, o conhecimento vai nos possibilitando com que nós estejamos mais conscientes, mas como o João enfatizou ali, o Espiritismo traz essa palavra, que é a reencarnação, e na medida que a gente estuda, a gente vai compreendendo e vai tendo mais capacidade, né, de entender que realmente o conhecimento ele vai se acumulando a cada encarnação que a gente vive, né, e assim nós podemos estar mais próximos do amor, né. Mas, só um pouquinho, você comentou a respeito do instinto que nós ainda temos, né, ele ainda em certas situações muito latente em nós, mas é exatamente isso, né, o equilíbrio, como diz o João, em tudo, ele vai fazer com que nós recebamos esse instinto e saibamos dominá-lo e compreendê-lo, mas ainda temos essa dificuldade. Às vezes, num momento de forte emoção ou de forte pressão, você acaba realmente escorregando na casca da banana. Então, são situações que o amor nos ensina a ponderar, né? Exatamente. E tem aquelas situações, né, Nica, que são assim como se fossem gatilhos, né? E que tem pessoas chaves, muitas vezes até do círculo familiar, que com um modo de agir ou com uma palavra te provocam. Os gatilhos, que é o que a gente aprende, então, né, a ser um pouco mais tolerante para preservar, né, o que a gente acaba adquirindo conhecimento e não cair em erro, né? E conduzir bem, né? Exato. E todos comentaram, e o ponto crucial foi abordado pelo João, essa questão da reencarnação. A reencarnação nos faz realmente refletir muito mais sobre a lei de amor. E Lázaro conclui, né, nessa explanação da seguinte forma, né? A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Né? E, indo um pouquinho mais adiante, ele fala, toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscarei nelas o gozo suavíssimos da alma e prelúdio das alegrias celestes. Então, é exatamente isso que é o coroamento, né, da prática da lei de amor no nosso dia a dia. Como nós estamos estudando o Evangelho, mas estudando para vivenciar, para viver o Evangelho, então, viver o Evangelho é praticar a lei de amor. Certo? Então, o próximo da continuidade aqui é Fenelon. E Fenelon aborda bem no sentido de uma lei, assim, bem. Então, ele coloca da seguinte forma: o amor é de essência divina de todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, Deus o quer, que a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina. Então, ele fala assim, ó, o primeiro e mais importante preceito dessa nova doutrina, né? Da doutrina do Espírito, ou seja, da doutrina da vida eterna e das reencarnações. E aí ele coloca, praticar essa sublime lei, reflexo da divindade, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre.
Então, ele faz aqui um resumo, né, de como nós fazer, de tudo que o outro falou. Então, Nica, comente, então, essa questão da reforma íntima, da nossa necessidade de desenvolvimento moral. Aqui nós vamos entrar, acho que muito mais com relação às reencarnações que o João falou, né, e que o Paulo comentou também, porque são através das reencarnações que nós vamos nos educando a cada evolução, né, a cada vinda. Então, o compromisso que assumimos com relação às nossas encarnações e reencarnações é que vão fazer a nossa mudança. Se nós não conseguirmos, porque nós temos uma programação reencarnatória, e quando a gente está na espiritualidade, né, nós achamos que daremos conta, e podemos dar conta sim, só que nós vemos com um esquecimento, e é claro que nós vamos ter alguns deslizes, nós vamos ter algumas dificuldades. Mas, lembrando também o que o Vitor colocou com relação ao texto Lázaro, é isso que nós temos que começar a nos vigiarmos, são exatamente nos nossos instintos. Né? Ou seja, quando nós temos aquela vontade quase que incontrolável de, às vezes, tomar decisões ou até de falarmos coisas que mais tarde iremos nos arrepender com certeza. Como que nós conseguimos fazer isso? Através da nossa educação. Temos a ajuda da nossa família terrena, temos a ajuda da espiritualidade maior, e quando nós falamos em família terrena, nós falamos da família que nos acolheu e a família como humanidade, porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos agregando pessoas da família maior, né? Então, nós vamos trazendo amigos, nós vamos trazendo pessoas que vêm para o nosso convívio, nós podemos trazer filhos, então tem tudo isso que faz parte da nossa logística com relação às reencarnações. Então, a reforma que nós temos que fazer para nós conseguirmos levar a termo a nossa programação reencarnatória e, consequentemente, aprendermos e usarmos todas as leis divinas e naturais, entre elas a lei do amor, nós precisamos fazer ouvindo, estudando, mas principalmente vivenciando essas leis. Mas o estudo nos ajuda a relembrar, né? Nós vamos sempre dando uma cutucadinha, né? E aí nós vamos conseguir nos controlar. Quando nós recebemos, às vezes, porque outra coisa que às vezes nós esquecemos, ou até mesmo não temos o conhecimento, é de que quando nós reencarnamos, geralmente nós acabamos tendo contato e convívio com o mesmo grupo familiar que nós já conhecíamos, né? Então, as nossas diferenças dentro do nosso grupo familiar, às vezes elas podem parecer impossíveis, mas elas só não são possíveis como nós temos a obrigação de tentar. E se tudo der certo, conseguir fazer com que essas diferenças, elas se tornem cada vez melhores. Fazemos isso como? Através da nossa reforma íntima. Tranquilo. Nica e Paulo e Vitor, eu até gostaria de novo, né, falar um pouquinho aqui, mais para frente ele fala de novo sobre essa questão da reencarnação, como a Nica falou, e assim, até pensando e perguntando, refletindo, né, por que será que muitas pessoas elas não concordam ou elas não aceitam essa questão da reencarnação, né? Por que será? E até ele fala aqui, muitas vezes, isso na realidade, até como ele coloca aqui, está ligado justamente com essa questão de nós estarmos, ou muitos de nós ainda estarmos mais
para o princípio, vamos dizer assim, mais para o lado ainda dos instintos, né? Do que mais para o meio, vamos dizer assim, ou mais para o lado, um lado mais à frente na evolução, né? E por quê? Porque essa questão da reencarnação, ela faz com que nós pensemos, né, não em termos egoístas, pensando na família como, né, como um reduto de pessoas, mas a reencarnação, ela faz com que a gente abra a nossa mente no sentido de que se eu vou ter possibilidade de conexão, vamos dizer assim, de ligação com a humanidade inteira, porque a gente pode estar vivendo hoje, né, reencarnando num povo aqui no Brasil, né, em outro país. Logicamente, a gente sabe, como a Anica falou, que através das reencarnações, a gente vai estar sempre ligado, muitas vezes, com as mesmas pessoas, né, justamente para que a gente resolva as nossas dificuldades, né? E talvez pessoas não aceitam, ou, logicamente, não compreendem a importância dessa visão e por que Deus nos colocou nessa caminhada dessa maneira. Justamente para que a gente se torne um ser, eu penso sempre assim, um ser do universo, né? Porque a gente tenha conexões, né, aí, justamente para que a gente deixe de ser egoísta e seja altruísta, né? Tranquilo? Exato. Nica, pode falar, Nica. Eu quero, antes do Vitor, eu quero puxar um gancho que a Nica comentou e o João acrescentou. Eu queria fazer um fundamento básico aqui para a gente ensaiar e realmente pensar nisso aí que o João e a Nica falaram. Mas, Nica, fala o que você tem que falar primeiro. Não é que quando a gente fala no mesmo grupo familiar, e quando nós falamos da nossa família maior, que é a humanidade, hoje nós sabemos que através da tecnologia não existe mais distância de comunicação, mas nada impede que nós tenhamos, sim, do nosso grupo familiar, pessoas que nasçam em outros países, né, como o João bem disse. Então, isso significa que nós teremos, e com certeza, se já não tivemos, vamos ter oportunidades de reencarnar em N lugares do mundo, né? Então, mas sempre pensando que nessa solidariedade, nesse amor incondicional, nesse acrescer pessoas que nos façam bem e que possamos fazer bem a elas também, né? Exato. Então, para contextualizar bem isso, deixar bem claro, então eu dividi a família fraterna em 3 grupos, que eu chamei de família fraterna básica. O que é a família fraterna básica? Onde ela começa? Ela começa dentro de casa, mas se expande pelo vizinho, pelos nossos colegas de trabalho, por todas aquelas pessoas que nós tivemos um relacionamento, por menor que seja, nessa encarnação. Essa é a nossa família fraterna básica. E aí o segundo grupo é a nossa família fraterna intermediária, que aí são todos os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta Terra. Essa é a nossa família fraterna intermediária, que quando nós estamos na espiritualidade, nós conseguimos acessar frequentemente essa família fraterna intermediária. Claro que a base nós vamos continuar acessando, mas acessamos a intermediária. E, por fim, aí sim, a nossa família fraterna universal. Como disse a Nica, é toda a humanidade, é o universo inteiro, independe de planeta, de estrela, de sistema. Essa é a nossa família fraterna. É claro que, para cada encarnação, nós temos que trabalhar muito fortemente a nossa família fraterna básica. Desencarnado, nós temos que tratar a nossa família fraterna intermediária. E quando estivermos despidos de todos os nossos defeitos e vícios,
nós vamos tratar da nossa família fraternica universal. Então, agora o Vitor, depois de atrapalhá-lo, você pode falar, Vitor. Não, tudo bem, imagina, só agregou, né, com essas informações aí, não tem atrapalho algum. Realmente, quando nós estávamos concluindo a parte de Lázaro, eu lembrei que a gente enfatizou ali da questão de vencer os instintos, né, de não estar escravizado aos instintos, e daí já veio essa parte de Fenelon que enaltece a reforma íntima. Eu lembrei do que Paulo, né, sempre falou, né, que é o bom combate, né? Sempre falei mesmo, tá? Graças a você, viu? Que bom. E a modéstia também, né? A modéstia, isso foi o grande modéstia. Muito bom. E exatamente. Não, é um Paulo que viveu um pouco antes do Paulo. Apóstolo, não a mim, tá? Apenas uma questão você recebeu o nome só para homenageá-lo, Paulo, não, né? Não, eu fui discípulo dele, então ele falou assim, vai com o meu nome. É isso aí, você veio continuar o bom combate, né, dele. Veio até com o nome. Mas então eu lembrei, né, dessa frase, e realmente né, e aí assim o conhecimento espírita nos ajuda a entender isso, né, que como vocês já esclareceram ali, enfatizaram bem a questão da proposta do espiritismo, né, que é da pluralidade das existências, da reencarnação. Quando nós compreendemos de fato isso, a gente tem um pouco mais de facilidade de ter um pouco mais de consciência de que vale a pena, mesmo que, como diz aqui, né, sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. A prática do amor, ela é difícil, ela não é muito facilitada, porque nós realmente ainda estamos muito ainda engatinhando nesse quesito, né? Mas o que são as situações que se apresentam para nossa evolução e que realmente elas são desafiantes para nós, né? Então, mas a gente precisa se inspirar cada vez mais, né? Nesse evangelho, e aqui no nosso caso a luz da doutrina espírita, ali ele enaltece também que João Evangelista, mesmo na enfermidade, na velhice, quando ele não pôde mais, né, fazer o curso das pregações, ele só falava assim, com doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ó, João, agora é a tua vez. Só falta eu citar a Nica agora. Maria, viu? A Nica tem que citar Maria, viu? Viu, Vitor? Agora você tem que citar Maria. Eu sou até o final do programa eu vou citar. Mas é Ivana Maria, né? Então, ele tem que citar Maria. Certo? Isso mesmo. Então, exatamente. E o Vitor deu, né, a colocação que é com qual conclui Fenelon nessa mensagem, nessas instruções dos espíritos. Ele conclui da seguinte forma, né? Que realmente é difícil praticar, certo? É difícil, mas ele coloca a coisa: crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos e vereis que a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, ele termina dessa forma, ou seja, é difícil a reforma íntima? É difícil, mas nós seremos recompensados. E o terceiro espírito que coloca a questão da lei de amor é Sanson. Sanson foi um membro da Sociedade Espírita contemporânea de Kardec. E ele aborda a questão pelo seguinte, sobre o foco da liberdade e a fraternidade. Tá certo? Então ele fala assim, que é da seguinte forma: mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitareis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvidas, aceitarei com a mesma facilidade as que ainda não vos puderam entrar no cérebro. E ele
coloca, né, dessa questão, então, através da questão de liberdade e fraternidade relacionada com a lei de amor. Nica. Ele coloca também, né, com relação à liberdade e fraternidade, mas ele coloca amar bastante para ser desamados. Isso. Então a liberdade, ela é necessária porque nós temos que tê-la para poder oferecer a todos o que nós temos de bom, mas também temos que ter a fraternidade de deixar que venham coisas boas para nós, né? Então, o amar para sermos amados é isso, né? Um amor que não seja egoísta, é um amor que seja fraternal e que realmente se consiga respeitar a nossa liberdade e a liberdade do outro. Porque o amor, quando ele se torna um amor doentio, quando ele se torna um amor possessivo, ele extingue a liberdade de amar, né? Ele se torna quase que uma prisão para quem ama ou acha que é amor, né? E para quem recebe esse amor. Então, mesmo que seja um amor relacionado com homem e mulher para a formação de uma família, ele tem que ser um amor fraternal, ele tem que ser um amor de companheirismo, ele tem que ser um amor que se divida e acabe com essa divisão acrescendo muito mais, porque se eu divido o que eu sei que eu tenho de bom e eu recebo o que o outro tem de bom e faço uma via de duas mãos, né? E você recebe e você ganha, assim como você ganha, você também vai passando adiante. Então, com relação a esse amor que nós temos que pensar. No primeiro momento, pode parecer uma coisa meio utópica, até porque para nós, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, que o Vitor até falou da pandemia, que eu acho que ela veio justamente para nos ensinar de novo, lembrar-nos do amor verdadeiro e dissipar um pouco essa cultuação à sexualidade, ao corpo, que confunde muito o amor sincero. Então, realmente, nós precisamos retomar isso. E quando nós falamos em retomar, não somente com relação a casamento, mas com relação a tudo. Porque você só vai conseguir ter um relacionamento para formar uma união de uma família se você tiver esse sentimento sincero. Senão, você não vai conseguir. Você vai só se torna, vai, além de tolir a liberdade, você não vai ser nem um pouco fraternal, né? Então, ele nos fala que tomemos cuidado, né, com as nossas atitudes. Tranquilo, Nica. Eu até vou ler um trechinho aqui dessa parte que o Samson fala. Eu acho que é um resumo bem interessante e diz muito bem o que o amor significa, né? Ele diz assim, ó, amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. Né? Que maravilha. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos, para abrandá-las. Né? Olha que maravilha. Quando a gente conseguir realmente, então, isso é aquela questão do doar-se, né? Do olhar em volta de si, né? nessa experiência, para que a gente não se lembre dos nossos irmãos, né? E diz assim, ó, é olhar a grande família humana como a sua, uma vez que reencontrareis essa família, num certo período, em mundos mais avançados. Né? É aquilo que nós falamos, né? Já falamos. Então, nós, através dessas vivências e dessas experiências, vamos estar
cada vez mais expandindo, né, as nossas conexões e fazendo com que esse sentimento abençoado que Deus colocou em nós, ele realmente vá se expandindo, saindo, né, que isso ele possa se expandir de nós para os nossos irmãos. Tranquilos. Vitor? É isso aí, né? Esse amor, ele, como Sansão traz aqui, vocês já também falaram, ele tem caridade, tem indulgência, tem tolerância, bom senso, né? Porque realmente, como ele fala ali, amai bastante a fim de ser desamados, né? Então, é o Evangelho, é Jesus, né? Tentando nos tocar no coração. E aí eu, assim, me lembro vagamente de Maria Madalena, que Aí agora a Maria pode entrar. que depois, né, do encontro com Jesus, ela conseguiu, né, com a orientação e com o amor do mestre, seguir, né, o caminho, a verdade, a vida, e se doou ao bem, né, como ficou registrado quando ela seguiu no Vale dos Imundos, acompanhando os leprosos, né, que já não tinham conseguido ter assistência de Jesus naquele momento. E então que o Evangelho, que esse amor, que essa proposta da lei de amor toque os nossos corações para que a gente vivencie isso, né, na prática do dia a dia. Vitor, então é o seguinte, Maria Madalena, né, naquela época, e mais conhecida nas encarnações mais recentes como Ivana Maria também, né? Oh! Eu falei que eu ia citar a Maria. Tem um feito para eu chegar até lá, né? Exatamente, isso. Então, então para concluir que Sansão, então ele coloca, né, no final, como a mais para ser eles amados, né, ele coloca, ou seja, fazendo isso, nós produziremos um portentoso século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, né? Ou seja, um equilíbrio entre esses interesses, sejam eles materiais ou espirituais. Claro que sempre dando mais peso, né, para o espírito, que é os nossos bens eternos. Então, Paulo, o Evangelho aqui, além dos espíritos nos darem tantos ensinamentos, nos dão tantas pistas, né, para a gente seguir esse caminho, e a gente muitas vezes esbarra no dia a dia falhando, né? Exato. Então, nós vamos para o segundo tópico, que é extremamente importante, já foi citado na primeira parte, né, que é o egoísmo. Então, nós teremos a apresentação de Emmanuel e também uma apresentação de Pascal, né, sobre o egoísmo. Então, Emmanuel coloca da seguinte forma, né, ele sintetiza da seguinte forma: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo processo moral obsta. Então, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo, tá certo? O egoísmo, pois, é alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros, e que cada um, portanto, que empregue todos os seus esforços para combatê-la em si. Ou seja, nós temos que colocar todos os nossos esforços para combater o egoísmo em nós mesmos. Nica. O egoísmo, ele e o orgulho, né, são as grandes chagas da humanidade e as que nós estamos lutando para tirarmos do planeta, né? Através da transição do planeta de expiação e provas para o planeta de regeneração, são essas duas chagas que deverão serem extirpadas do planeta. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar o egoísmo dentro de nós mesmos
E as pessoas que dizem, na maioria das vezes, que não são egoístas, todos nós somos. Nós, infelizmente, trazemos, em algum momento da nossa existência, um pouquinho do egoísmo, nem que seja uma gotinha só, mas ele ainda faz parte da nossa vida. Então, as tendências a isso, às vezes até a gente costuma dizer, hoje eu vou ser um pouquinho egoísta, eu vou pensar um pouco em mim. É uma frase corriqueira até, né, que a gente... O pensar em mim não significa que eu tenha que ser egoísta, né? Eu posso pensar em mim e até porque eu tenho que estar bem para poder ajudar o outro. Então, os cuidados que nós temos que ter com nós mesmos, é claro, dentro de um limite, ele é necessário. Mas o egoísmo é você realmente só pensar em você e não fazer nada pelo outro. E, inclusive, ainda achar que os outros estão fazendo alguma coisa e se tornando cada vez mais vítima. Mas ele, infelizmente, ainda está aí. Eu acho que nós já falamos várias vezes com relação a isso aqui, não custa nós darmos uma faladinha de novo, né, que em função dessa transição que nós estamos passando agora, a impressão que dá é que tudo que tinha de egoísmo, de orgulho, de prepotência, veio à tona. E o João também sempre diz, e eu uso isso para a minha vida, né? E quando nós temos que limpar uma água suja, nós temos que mexer nela e trazer tudo que tem de sujeira para cima e ir colocando água limpa para que isso saia. Com relação à nossa reforma íntima, ao usufruto e uso desse amor incondicional, é isso que nós temos que fazer, é ir tirando essas impurezas e trazendo cada vez mais coisas boas e justas e puras para o nosso convívio. Então, é isso que nós estamos passando. Então, a humanidade, ela não está perdida, ela está realmente caminhando para uma mudança muito boa e muito grande, onde nós iremos, com toda certeza, tirarmos o egoísmo e o orgulho das nossas vidas, nos tornando melhores, né? E sem esses dois companheiros, egoísmo e orgulho, com certeza nós vamos dar um grande passo para longe ainda, né, de nos tornarmos Maria, João, Pedro, mas estamos no caminho, né? Estamos chegando lá. Estamos, verdade. E uma coisa, né, Nica, com relação a isso que você citou, na realidade, essa nossa humanidade, se a gente sempre observando, e até agora, lógico, estamos passando por essa questão da pandemia e outras situações que aconteceram, que a gente sabe que são situações justamente de aprendizado para nós, para que o ser humano possa colocar em prática um pouco essa questão, né, de deixar o egoísmo para trás, de lembrar do seu semelhante, de pensar um pouquinho, né, naquele que tem um pouco mais de dificuldade, né? A gente vê aí, nessa época agora, quantas campanhas, né, estão sendo feitas a gente sabe que muitas pessoas, pela situação de isolamento, né, que levou as pessoas, perderam seus empregos, etc., não têm condições de se manter, né? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma situação em que nós somos levados justamente para que possamos exercer essa questão da caridade, do amor e da compreensão, né? Então, Deus nos coloca, né, situações, né? Elas se nos apresentam justamente para que a gente possa colocar em prática essas situações e para que a gente pare, né, reflita, analise
né? E olhe para dentro de si e verificar que nós realmente precisamos disso, não é? E nós não somos uma ilha, né? Então, a gente não pode ser esse, né? A gente depende, né, daqueles que estão conosco sempre, né? E, então, isso é importantíssimo a gente parar e pensar nessas questões, justamente para que, devagarinho, não é? Essa reforma, essa transformação, ela realmente aconteça, e de dentro para fora, né? Que nós possamos agradecer sempre pelas oportunidades que a gente tem, e a doutrina espírita, ela nos faz com que aconteça essa, a gente pode chamar de catarse, né? É uma catarse, né? Essa transformação, né? Que vem de dentro para fora, para que a gente esteja cada vez melhor, né? Tranquilo? Victor? Então, é isso mesmo, né? E eu acho que Emmanuel é de uma felicidade tão grande que em 3 parágrafos ele consegue conceituar, esclarecer à luz da visão espírita e ainda enaltecer a missão do cristianismo, né? Do cristão, do espírita, o combate a essa mazela que é o egoísmo, né? E se a gente quer ter coerência com o que nós acabamos de ler e refletir aqui acerca da lei de amor, é bem no sentido de combater o egoísmo, né? De travar o bom combate, né? E de nos dedicarmos na reforma íntima, e de quando pensarmos em nós nesse sentido, mas não em detrimento do próximo, né? E sim para que nós possamos melhorar e contribuir com o próximo, com a sociedade, né? Tendo um senso de coletividade, de irmandade, de fraternidade. Então, acho que é por aí mesmo, né? O Evangelho é uma vacina, é um remédio, né? E que nós devemos aí seguir buscando esse tratamento para que a gente consiga enfraquecer esse sentimento negativo do egoísmo no nosso ser, né? E às vezes as pessoas até dizem que, mas eu não vou conseguir fazer nada porque não é o momento. Acha que se você tem que fazer alguma coisa para ajudar, principalmente nessa situação de pandemia, você tem que fazer com uma coisa de vulto. E o Chico Xavier, no Alma e Coração, psicografia do Emmanuel, ele diz, né, que aonde estamos, como estamos, é que Deus precisa de nós. Então, eu não preciso achar e até ser egoísta, né, é esse o ponto, de não ajudar, porque eu vou ajudar uma pessoa e tem milhões precisando. Então, assim, a partir do momento em que você começa a fazer a mudança e realmente começa a ajudar, nem que seja uma pessoa, você já está sendo o exemplo para alguém, e é o exemplo que vai arrastar, não é, às vezes não é nem o que você ajuda, nem a forma com que você faz, mas o teu exemplo. Então, devagarinho você vai conseguindo, e você vai vendo. Então, aonde nós estamos, com quem estamos, é que nós precisamos fazer, sim, a diferença, começando por nós mesmos, né? Viu, Paulo, até dentro disso que a Nica falou, eu lembrei de um filme, ele não é espírita, eu não lembro o nome, é uma pena, mas eu quero lembrar, para num outro momento passar para vocês, é justamente isso, é da corrente do bem, você fazendo o bem para alguém, pode inspirar essa pessoa para que ela faça o bem para um outro, e assim vai, e isso se multiplica, e é exatamente por aí, né, Nica? A partir daí o teu egoísmo vai ficando para escanteio, com certeza, né? Porque você tá conseguindo superar ele. Isso, exato. E Emmanuel coloca, né, como o Vitor bem disse, em 3 parágrafos, que bem, e ele coloca o seguinte: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo.
Aí ele nos conclama: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, ou seja, nossa transição planetária. Então, está bem atual esse texto aqui. Porquanto já é tempo da humanidade envergar sua veste viril, para que se cumpra primeiramente o egoísmo de vossos corações. E Pascal, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, vou colocar, Pascal também puxa pelo mesmo caso, só que Pascal, além de puxar o egoísmo, ele já puxa pelo lado da caridade. Ele fala assim: se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Então, ele diz: começai-vos, pela reforma, como disse Emmanuel, né? Começai-vos por dar o exemplo. Sede caridosos para todos indistintamente. Tá certo? E aí ele conclui: o egoísmo é a negação da caridade, né? Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas, a vida sempre vai carecer, né, de um sentido, tá certo? Então, nós temos que realmente tirar, porque se nós mantivermos o orgulho e o egoísmo, a vida nos vai faltar o sentido, tá certo? Ele coloca dessa forma. Então, o nosso tempo está se esgotando, tá certo? Então, vamos agradecer mais uma vez a Maria Rosa FM, todos os ouvintes do nosso programa Horizontes Espíritas, que estiveram conosco nesse sábado, e desejamos um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia. Nica, suas considerações finais? Então, agradecendo a todos os nossos ouvintes, agradecendo ao João, ao Paulo e ao Vitor, que fazem o programa conosco, e que possamos realmente levar cada ensinamento, nem que seja um pouquinho dele, mas que ele possa ser lembrado quando for necessário, e que nós ponderemos esses ensinamentos, nós já vamos estar fazendo uma grande coisa, não só para a nossa existência, mas principalmente para a existência dos nossos irmãos. João? Eu aqui agradeço também por essa oportunidade, e eu vou dizer assim, que todos nós realmente possamos vivenciar, né, esse evangelho, que nós, com certeza, e isso a própria história, né, da nossa humanidade já demonstra, né, o quanto que nós já crescemos, o quanto que nós já evoluímos, né? E com certeza, como diz Emmanuel, a necessidade de nós extirparmos, né, de nós o orgulho e o egoísmo, isso vai acontecer, com certeza, naturalmente, mas depende sempre do nosso esforço, da nossa boa vontade e da nossa busca, não é, por essa veste viril, como diz o Emmanuel, para que a gente realmente esteja melhor. É isso aí. Eu queria só falar para vocês, o nome do filme é A Corrente do Bem. É um filme excelente, é muito bom, assistam. E deixar também, antes de me despedir, deixar um abraço especial para o nosso amigo, para o Sérgio, aí da Rádio Maria Rosa, que sempre nos assiste, nos assessora, e ele comenta sempre comigo que sempre ouve o programa quando ele está lá, né, fazendo a passagem, e que aprende muito. Então, um abraço, Sérgio, para você, e obrigado aí por todo o trabalho para nos ajudar aí a divulgar a doutrina e as demais doutrinas, né? E que os nossos anjos de guarda nos deem força, coragem para a gente se inspirar e viver, né, como vocês já também falaram, a lei de amor e combater o egoísmo, né? Que assim seja. Que assim seja.